me indicavam e eu já estava recebendo essa referência, entendeu? No mercado. Foi muito bacana isso para mim. Quando você presta um bom serviço, boca a boca, ele funciona, né, Daiane? Vai rapidinho. A propaganda é boa. Daiane, uma curiosidade. Depois que você decidiu, agora, janeiro desse ano, vou me tornar analista master representando empresas, quero trabalhar de casa, vou trabalhar por conta. Você sabe me dizer quanto tempo que você levou para alcançar o patamar de um master com esse faturamento acima de 10 mil reais por mês? Então, eu levei mais ou menos uns 2 meses, que foi o tempo entre ganhar a licitação e sair a primeira nota, as primeiras notas de empenho. Quer dizer, você já ganhou as primeiras licitações que você já participou como analista master, né? Representando as empresas. Já essa que eu te falei de valor mais alto, que foi de 1.049.000, foi bem, assim, foi uma das primeiras que eu peguei de licitação mesmo, foi essa. Não tenho E dúvida depois disso, nenhuma. aí ganhei várias outras de valores menores, 170.000, 80, 90, 100.000. E de valores pequenininhos também que vão somando, né? 30, 10, 15. No montante, né? Dá um valor bacana, bem expressivo. Você tem ideia desse montante que você já fechou em contratos para os seus clientes aí, Daiane? Então, eu estava fazendo um cálculo por alto do montante total, eu ainda não tenho ideia, mas eu vi o que está faltando ainda sair empenho. Eu vi que tem 850.000 mais ou menos de coisa que está aguardando sair empenho. Mas que você fechou... Que já foram ganhas e que ainda não saíram empenho, estão aguardando empenho. Mas garanto que você já fechou milhões aí, né? Já do seu histórico aí. Foi mais de 2,5. Mais de 2,5 milhões, né? É. Perfeito, perfeito, Daiane. Excelente. Daiane, então, esse percentual sobre o êxito, você tem cobrado de 1 a 6%? Então, em alguns processos, eu trabalho de 2,5% a 10%. Depende do processo. Interessante, Tá? interessante. Muito E depende interessante. do cliente. Depende do cliente também. O que acontece? Tem alguns processos que eu pego desde a fase interna, em alguns órgãos. Por exemplo, eu entro lá na fase de requisição, por exemplo. O órgão está com uma demanda, ele quer comprar um produto, ele está com dificuldade de adquirir aquele produto por algum motivo. Então, eu verifico aqui com esses clientes que eu já atendo, se algum pode atender esse material. Então, eu entro na parte com o solicitante, se ele quiser aprovar o produto, se ele precisar de uma amostra, se ele precisar de uma ficha técnica ou algum esclarecimento técnico a respeito daquele produto, eu entro com ele naquela fase, depois eu acompanho com o setor de compras, a fase de pesquisa de preço, e sigo acompanhando todas as demais fases, até a participação da licitação, para ganhar o processo e vou seguindo. Esse processo em si, esse serviço em si, para alguns clientes que eu ofereço, eu cobro uma comissão um pouco maior, porque é um processo que me dá mais trabalho, até mesmo na fase de acompanhamento, até sair a licitação, às vezes vai uma amostra, vai um produto, esse produto não é aprovado, o requisitante quer que troca para entrar a descrição certinha lá no termo de referência. Então, esse processo é um que eu cobro um pouco maior, uma comissão um pouco maior, devido ao trabalho que ele me dá. Mas, em geral, eu tenho um cliente que é uma empresa de maior porte, né? Ela não é beneficiária da Lei Complementar 123. Então, para esse cliente, eu trabalho com uma comissão de 2,5%, porque eu prefiro não arriscar, ficar naquela margem de 5% para dar desempate fixo, né, nos processos. Então, para esse cliente, no geral, eu trabalho com uma comissão de 2,5% para ele. E os demais clientes eu trabalho com um percentual de 6%. E aí esses processos... E dependendo do processo, se precisar diminuir o preço, né, para chegar no valor de referência ou para ter uma competitividade um pouco maior ali no decorrer do processo, a gente negocia, abaixa um pouquinho a comissão ali. Perfeito, porque você ganha uma aqui, a outra diminui ali, então faz parte também do negócio, essa flexibilidade. E a mensalidade você tem cobrado pelo menos um salário mínimo? Eu estou cobrando um salário mínimo. Perfeito, excelente, excelente. Aproveitando aqui, Daiane, né? Até uma curiosidade, aí a gente falou bastante de cobrança administrativa, né? Porque realmente, quando você vai conversar com as empresas e você mesmo falou, o cliente ficou com medo que o governo não vai pagar. A gente sabe que a questão do pagamento vai muito de
falta do conhecimento de como as pessoas vão lidar com aquela nota de empenho e de não terem ali um conhecimento a respeito de cobrança, né? Então, a gente tem como analista master de licitações as defesas administrativas, e você também está trabalhando com defesa administrativa no caso de cobrança, não é? Na outra empresa, quando eu era funcionária da outra empresa, eu usava muito cobrança administrativa. Já nessa, agora que eu estou trabalhando como consultora, eu não precisei usar nenhuma vez cobrança administrativa. Uma única nota que atrasou o pagamento, mas eu liguei lá, conversei no órgão e a compradora me falou a previsão do pagamento e aí ficou tudo certo, nem precisou entrar com a cobrança administrativa. Perfeito, O que excelente. eu tenho percebido é que, principalmente os órgãos do CISG, né, que é do governo federal, eles estão pagando bem regular, bem em dia mesmo. O pessoal está bem comprometido com essa questão do pagamento. Mudou bastante, não tem tido mais muita questão de atraso. Antigamente era uma coisa um pouco mais recorrente. A gente tinha que trabalhar um pouco mais com essas defesas de cobrança, mas hoje em dia já está bem mais regular a questão do pagamento. Né? Verdade, Daiane. Excelente. Mesmo porque eles têm toda a legislação para seguir, né? E hoje em dia, com acesso à informação, a gente tem todos os meios de efetuar essa cobrança mais rapidamente, então eles sabem que eles não podem descumprir. E conforme for, né, qualquer coisa, o primeiro dia de atraso, a gente já tem ali como utilizar, né, os mecanismos aí de um analista master para fazer essa cobrança e sem pressão e sem maiores dores de cabeça, né? E o que eu falo com meus clientes aqui é o seguinte: o que você tem que observar as condições do processo que eu vou te passar, você vai precisar avaliar se você realmente pode participar dessa licitação, você tem condições de atender esse processo, né? A questão da documentação eu vou avaliar, eu só vou te passar um processo que eu sei que você tem o documento de habilitação pertinente a ele, mas você vai precisar avaliar essas questões, né, comerciais, se você consegue atender esse contrato a contento, né? E o restante, você dando ok para isso, você pode deixar comigo que eu vou cuidar. Qualquer problema que surgir no decorrer desse processo, eu vou cuidar de resolver ele para você. E o pessoal fica bem tranquilo com relação a isso e tem tido um bom resultado. Excelente, excepcional. Nada, né? É o que eu falo, né, Daiane? Além do resultado, um dos princípios negociáveis aqui para os analistas masters é a segurança. Então, é a segurança que você traz para o seu cliente não se preocupar com nada, focar só no negócio dele, né? De ir lá, executar o objeto, entregar o produto, prestar o serviço, e o resto da parte de trâmites, né? De licitação, deixa na sua mão que você resolve, ele não precisa se preocupar com essa parte, né? E eu falo, não se preocupa com a burocracia, que a burocracia que é meu negócio, dela eu cuido. Se preocupa aí com preço, negociar preço, passar um preço bacana aqui para mim ganhar bastante licitação. Isso, perfeito, Daiane. E Daiane, você pode falar um pouquinho para a gente como é que você se sente hoje com a sua carreira aí, que você decidiu realmente, agora eu vou para casa, vou trabalhar de casa, vou me tornar analista master, vou ter aqui minha carteira de clientes. Como é que você se sente hoje com a sua carreira, com as suas conquistas? Eu me sinto muito feliz, né? Muito realizada. Assim, eu acredito que ainda tem bastante coisa para caminhar, para avançar ainda no meu trabalho. Eu quero crescer, quero alcançar mais clientes. Pretendo aí no ano que vem, talvez, vamos ver como vai correr o andar das coisas, mas colocar uma pessoa para trabalhar comigo. Vai ser uma pessoa aí do curso, com certeza, para trabalhar aqui em parceria comigo, para mim conseguir atender mais clientes, né? E solidificar meu negócio mesmo no mercado. Ele está bem no início, está bem recente, apesar dos resultados bacanas que eu estou alcançando, mas ainda está bem recente, então eu acredito que eu quero cada vez mais prestar um serviço de qualidade e ser reconhecido como referência no mercado com relação ao serviço que eu venho prestando. Né? Que meus clientes possam faturar cada vez mais e mais através do meu trabalho.